Não falei para você que eram 10 segundos só? Ó a treta, ó o tamanho da confusão por causa de uma discussão no trânsito. Eu não sei quem fechou quem, mas de repente o motociclista voltou, o motociclista parou a motoca dele e foi tirar satisfação com o cara. Olha o tamanho da pistola, olha só a arma que foi utilizada. Quem conhece de arma de fogo e que vê aquela pontinha laranjada daquele jeito, sabe que aquela arma é um simulacro. Mas quem não conhece, aí ó, esse detalhe aqui ó, identifica para quem conhece uma arma de fogo que isso aqui é um simulacro, não é uma pistola real. Mas cara, para quem não conhece, ela é muito, mas muito parecida realmente. Ó isso aqui. Você acha que um troço desse aqui na mão de um cara, o cara apontando isso para você, você vai ter tempo de perguntar se é ou se não é? Se é de verdade ou se não é? Você vai pedir para ele experimentar, dar um tirinho em você ou não vai? Policiais rodoviários estaduais estavam fazendo um intervalo, eles estavam ali na hora do lanche deles, eles estavam nesse intervalo, em um estabelecimento comercial inclusive. De repente eles viram uma confusão lá, saíram para verificar o que era, estava um apontando a arma para o outro. Foi uma treta entre o motociclista e o motorista do carro que terminou nessa ação, com os policiais fazendo o encaminhamento dos dois para a delegacia para que eles pudessem se explicar. A arma de fogo foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Diz que foi uma treta de trânsito que só não terminou com a morte de um, porque a arma era de brinquedo. Se ela fosse de verdade, eu não sei não se o cara não tinha sentado o dedo no rapaz. Uma confusão no centro de Londrina terminou com a apreensão de um simulacro de pistola. O caso aconteceu na esquina da Avenida Rio Branco com a rua Caetano Otranto, uma das vias mais movimentadas da cidade. A equipe da Polícia Rodoviária estava no intervalo da operação que está sendo desencadeada no momento, quando presenciou no semáforo aqui da rua Rio Branco com a Avenida Guaporé, e onde dois indivíduos ali, um numa moto e outro num veículo I30 de cor preta, numa discussão, dando a entender que poderia ser um desentendimento de trânsito, uma briga de trânsito. O motorista do carro sacou uma arma e apontou na direção do motociclista. Dois policiais que estavam em um comércio próximo presenciaram a cena e agiram rapidamente para conter os dois indivíduos. Imediatamente nós adotamos as posturas de verbalização, de aproximação da ocorrência com segurança para poder abordar a ameaça ali com cautela, e os mesmos foram imobilizados ao solo, diante da possibilidade de um desses indivíduos estarem armados, ou outra pessoa dentro do carro pudesse estar armada. Imediatamente foi verificado que realmente se tratava de uma briga de trânsito e que um dos elementos, no princípio o indivíduo do carro, estaria armado, de posse de um simulacro, inclusive, que foi verbalizado antes da equipe acessar o veículo. Os dois envolvidos foram encaminhados para a confecção do boletim de ocorrência. Nenhum deles quis representar contra o outro. Por isso, o caso não deve gerar um processo criminal. O simulacro foi apreendido e as medidas administrativas foram tomadas pela equipe policial. Infelizmente, aí as pessoas estão cada vez mais sem paciência, mas que não cheguem nesse ato extremo, de ameaçar, de apontar para o outro possíveis ameaças, porque isso daí pode gerar uma tragédia e que poderia ter ocasionado uma morte. Você vê por quê? Que hoje em dia é complicado você conseguir, por exemplo, o porte legal de arma de fogo. Mesmo a pessoa que às vezes é CAC, a pessoa que treina, a pessoa que simultaneamente, que sempre vai lá no stand, que tem as noções, que sabe mexer, que às vezes tem mais que uma arma. Às vezes tem 4, 5 armas de fogo. Você sabia que o CAC pode ter, né? Dependendo da competição que ele vai, dependendo dos locais que ele frequenta, ele pode ter armas assim. Mas é difícil você conseguir o porte desta arma de fogo, andar com ela na cinta sempre. Por quê? Porque tem pessoas, amigo, que acham que qualquer coisinha é mostrar a arma para os outros. Tá, e aí eu vou lá, pego uma pistola dessas, boto na cara do motoqueiro. O motoqueiro arranca um revólver de verdade e me dá 3 tiros na cara. E daí? E daí? Você imaginou se tivesse acontecido um troço desses? Olha o que eu falo sempre, amigo. Não se irrite no trânsito. Trânsito é lugar de você ter paciência. Quando você sai para dirigir o seu veículo, saia pensando que você vai ser fechado por alguém. Você vai ser fechado por um motoqueiro, você vai ser fechado por um outro carro, você pode ser fechado por um ônibus, por um caminhão. Mas não tem que estar xingando, não tem que estar botando, leva aqui e levanta o dedo do meio. Não tem que fazer isso. Cara, o trânsito nosso, ele requer muitos cuidados. Eu já vi. Isso aconteceu aqui em Londrina, na rotatória da Avenida JK com a Higienópolis.
situação semelhante. Os dois na Higienópolis com a JK, subindo a Higienópolis, de repente o motociclista fechou o carro e aí saiu naquela confusão, né? Que filho disso, filho daquilo, que não sei por quê, vai para onde, e aquela xingada. Resultado, pararam um pouco acima e o rapaz do carro deu 2 tiros no motociclista. Matou o motociclista. Ah, esse procedimento aconteceu aqui em Londrina, cara, aqui em Londrina. E aí? Ah, aí vai preso, é autuado em flagrante, fica... Tá, mas e o cara que morreu? E a família do cara que morreu? Como é que fica? Por causa de uma estupidez, de uma idiotice dessas, cara, trânsito não é lugar para você estar brigando, viu? E se acontecer um acidente também, não tem que ir lá dar porrada no outro motorista. Ah, você foi fechado, o cara te machucou alguém da tua família. Não tem que ir lá bater no cara. O cara tem que parar e prestar socorro para você ou para quem esteja envolvido no acidente. E você, que é terceiro, não tem nada que ir lá de cabeça quente, dar porrada no cara ou ameaçar o cara. Tem muitos motoristas que deixam o local do acidente de trânsito por causa desse medo. Porque eles acham que familiares vão aparecer e que vão acabar batendo ou linchando, matando, machucando o motorista que se envolveu no acidente de trânsito. Acidentes podem acontecer, principalmente quando você anda com pressa, quando você não anda prestando muita atenção, ou então tem uns que são irresponsáveis mesmo, né? Os caras já saem fazendo besteira, saem fazendo idiotices, como agora há pouco na primeira intervenção que Moisés fez ali, né? Você viu o motociclista, passou e acelerou a motocicleta, viu que Moisés estava ao vivo lá, fez aquele barulhão na motocicleta, né, amigo? Coisa de gente que não tem o que fazer, né? Coisa de moleque, né, filho?